hoje no Sofá 89, a gente vai desenrolar uma ideia com pota de um guitarrista, toca muito, pai de 2 meninos, um quase engenheiro civil e, enfim, ele é muito gente boa. Marco Túlio do Jota Quest. E aí, estamos ao vivo aqui, diretamente de Belo Horizonte. Que legal, demais, né? Como é que você está aí nessa pandemia? Como está o seu dia a dia? Está de saco cheio total? Está levando mais na boa? Luca, nós vamos fazer 7 meses a nossa pausa começou dia 16 de março, então daqui 3 dias a gente vai fazer 7 meses. Então esse período teve um pouco de tudo, né? Teve um pouco assim de preocupação, de alívio, aquele dia que você acorda assim, angustiado. Aí tem uns dias, os dias de inverno e os dias de outono são muito bonitos. Então, aí tem os dias que você já acorda mais animado, enfim, já pensa em outras coisas. Não tem tido um dia igual ao outro, não, sabe? Assim, o humor, ele varia um pouco no dia a dia, assim. Total. Marco, tem uma coisa, voltando agora, indo para a banda, né? Falando de som, né? Mais especificamente, assim. Eu lembro bem de vocês, eu tô na rádio desde 98, eu lembro a primeira vez que eu entrevistei vocês, ali nos anos 90, era um momento, assim, que o Skank tava também indo super bem, né? Que era uma banda de pop e rock, né? Mas nessa pegada, assim, do pop e do rock. Vocês ali meio que no mesmo esquema. Aí vocês mudaram de nome, meio naquela época do Nativos, né? Quando ainda era Nativos, Nativudos. Isso na minha memória, né? Teve um espaço ali, mas eu lembro que foi mais ou menos numa session ali. Enfim, vocês fizeram vários sucessos, né? Usaram aquelas roupas, uma pegada meio disco. Aconteceu muita coisa. Mas eu queria saber de você, nesses anos todos, como que você enxerga o Jota hoje, assim? Bom, pergunta boa essa. Bom, eu acho que o Jota Quest, ele é exatamente, se a gente for assim, o que é o Jota Quest? É exatamente o somatório de tudo isso feito ao longo desses anos. Então existiram alguns momentos particulares, assim, bastante peculiares, uns momentos mais pop, outros momentos mais black, outros momentos mais da canção, outros momentos mais rock. A gente passou por isso tudo, e é normal que isso aconteça. São 5 pessoas, e atravessando, né, você saindo ali de 20 e poucos anos, e já são 24 anos do primeiro disco. Então é normal que ao longo dessa trajetória, eu pelo menos vejo assim, que as coisas não fiquem exatamente estáticas, iguaizinhas assim, né? 5 pessoas, nem sempre com a mesma visão, trazendo para dentro de um caldeirão temperos um pouco diferentes ao longo desse tempo, né? Então, acho que, eu, olhando para trás, eu acho que, se eu fosse definir o que é o Jota, é o somatório disso tudo. Sim, sensacional. E que soma, né? Bom, vocês têm uma história aí gigante, que você falou, né, cara? Daqui a pouco vocês estão batendo aí 30 anos de existência na música, coisa bonita, né? Porque vocês não é uma banda que sobrevive da música, né? Vocês vivem de música, e isso há muito tempo. E agora, nesse momento, assim, que vocês estão, né? Vocês fizeram uma live aí também que bateu quase 3 milhões, vai bater 3 milhões, certeza, assim. A última, Exato. Como é que tá aí esse momento de shows, as lives, tá no veneno para voltar? Você chegou a fazer drive-in também, achou isso legal, roubada? Queria que você desse uma geral sobre esses temas. Bom, o Jota sempre foi uma banda muito presente na estrada, a gente sempre foi estradeiro, assim, a gente sempre gostou muito dessa história. E as nossas, vou fazer um pequeno apanhado, a nossa história começa com todo mundo ali na faculdade, saindo da faculdade, aquela coisa, aquela idade, aquele momento ali. De repente você sai da casa dos pais, nesse período todo, né, nesses anos, 24 anos agora em outubro, do primeiro disco que nós lançamos, aquele das perucas, do brechó, aquela coisa toda ali, que foi lançado J-Quest, e depois virou Jota Quest, nessa mudança de nome, que você falou do Nativos, a Nativos virou Natiroots, foi mais ou menos nessa época ali. E aí a gente, enfim, casando, nascendo filho, a família crescendo, aquela coisa toda,
e de repente acontece essa pausa, né? Essa pausa, uma das coisas muito interessantes e boas desse momento é que a gente pôde olhar para dentro um pouco, né? De repente, você passa a ser uma figura mais presente no dia a dia da sua casa, da sua família e tudo mais. Em contraponto a isso, você parou de fazer os shows. Uma banda que estava sempre na estrada, de repente faz um lockdown, porque o nosso foi, de fato, um lockdown, assim, entendeu? O nosso setor não foi só um distanciamento, uma pausazinha, não. A gente deu uma freada brusca mesmo. E, bom, daí surgiram as lives, daí surgiu o Drive-In, nós fizemos em São Paulo 3, lá no Allianz Parque, né? Fizemos 3 shows no Allianz Parque, no Drive-In lá, e fizemos um em Brasília também, que foi muito legal, na esplanada, no estacionamento ali do estádio Mané Garrincha. Então, foram drive-ins grandes, né? Mas quando a gente fala grande é 300 carros, 400 carros, não tem jeito, a estrutura não suporta mais do que isso, porque a pessoa começa a não ver o palco, sabe? Fica uma coisa complexa, assim. E o Drive-In, eu acho que num momento normal, para o tipo do show do Jota, que é um show que a pessoa se pula, dança, canta e vai para cima e tudo mais, eu acho que o Drive-In, nesse momento, era o que é possível, é o que tinha. Eu acho que agora a gente está começando um período de reabertura e progressivamente a gente vai voltar aos shows grandes e tudo, mas por hora são coisas muito pequenas e com muito pouca gente. Mas o Drive-In, no dia a dia, quando tudo voltar ao normal, eu não acredito que o Drive-In seja, para show, uma realidade, entendeu? Diferente das lives, que eu acho que... mas assim, não acho que foi roubada, não. Acho que foi o que foi possível naquele momento. Então, quem estava ali curtiu, a gente tocando no palco, existia uma interação, existia buzinaço, existia farol e tal, mas obviamente não é igual, a pessoa não está ali igual um show, em pé, suando e tudo mais. E em relação às lives, eu acho que não, acho que as lives, elas têm um papel, assim, que eu acho que vai prosperar. Talvez não como elas são realizadas hoje, né, no sentido de meio que substituir a presença física do artista, mas talvez numa ação complementar à ação do presencial do artista, seja no show, seja nos programas, seja em lançamentos, entendeu? Sim, sim. Eu perguntei isso até para você, assim, porque uma curiosidade, né, e uma coisa curiosa, que você estudou engenharia, né? Não é regra, mas para se dar bem meio que nessa profissão, né, tem que ter um flertezinho ali com resolução de problemas, né? É uma profissão assim de pessoas que normalmente costumam gostar de resolver uns BOzinhos, né? Gosta aí de uns descarte, de cartezinho, gosta, né, um probleminha de cada vez. E aí eu fiquei imaginando, eu falei, será que você é assim, né? Você se vê como um cara que curte resolver os BOs, pensar em todas essas estratégias, nessas coisas? Isso, cara, isso é, Lucas, o engenheiro, ele é talhado, o cara entra na engenharia porque ele gosta de matemática, né? Basicamente, você tem ali seus 16, 17 anos, eu entrei com 17, então fui para engenharia civil na Federal, PJ também é engenheiro civil, sim, lá na Federal, então são mais, né? E eu não cheguei a formar, eu fiz 4 anos, eu não cheguei até o último ano, mas 4 anos de engenharia, você já percebe bem, que você entra com gosto pela matemática, mas você, e chega lá dentro, é outra coisa, você tem que aprender a resolver problema. A engenharia, ela te talha para resolver problemas, entendeu? Então você está ali o tempo todo exercitando, treinando o seu raciocínio para qual a melhor maneira de resolver aquele problema. As fórmulas, as questões técnicas, elas são apenas uma questão auxiliar, elas são as ferramentas, mas o que interessa mesmo é o seu raciocínio para como você vai lidar com aquele problema. Então, né, no dia a dia da vida, é lógico que esse treinamento que eu tive lá me ajuda muito. Você olhar para situações, não para o problema em si, mas para como resolver esse problema, né? Vira uma chavinha lá e você passa a olhar para isso dessa maneira. Você sabe que eu fui engenheiro estagiário de 2 edifícios.
aqui em Belo Horizonte. Eles estão de pé ainda, eles não caíram. Ufa. Engenheiro estagiário de firma pequena, como a que eu trabalhava, é o cara que fica lá, o engenheiro não vai lá não, eu sei que fica ali. Eles não caíram, eles têm 3 andares só, mas eles não caíram. Ai, ótimo. Então, já que a gente está falando sobre problemas, né, coisas cartesianas, resoluções e tal, uma coisa que eu acho muito interessante também de você e da Ângela, né, que é a sua esposa, vocês falam abertamente, né, e abre muito a mente da geral também sobre síndrome de Down, né? Você tem 2 filhos, o Johnny, e tem um filho que está dentro desse espectro aí. Então, eu queria que você falasse aí o que você mais aprendeu com o Theo, né? O que você pode dizer para os pais que acabaram de descobrir, por exemplo, isso, que a esposa está esperando um filho que tem síndrome de Down, que às vezes o preconceito maior vem justamente do pai ou da mãe, né? Que falou, meu Deus, e agora a nossa casa caiu. Para quem já tem um filho e já está acostumado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Ah, legal, porque, bom, nós temos o Theo tem 10 anos de idade, temos o Johnny com 16 e o Theo com 10 anos de idade. Hoje em dia, quem dá mais trabalho é o Johnny, para ser bem sincero. Os adolescentes, se a gente não tivesse passado por isso, a gente não ia entender nunca. Mas o Theo, quando ele nasceu, obviamente aqui em casa todo mundo passou pelo mesmo processo que todo mundo, que a grande maioria passa, que é susto, que é medo, que é preocupação, né? Que é sei lá, você cai assim, você fica meio perdido. E no momento seguinte, a gente entendeu, a Ângela é pedagoga, então a gente entendeu que vamos abrir os braços e dar uma chance para isso. Isso não é algo que nós podemos mudar. Hoje nós nem queremos mudar, mas naquele momento que ele tinha acabado de nascer, a gente não pode, é uma coisa que está além do nosso controle. Então, vamos dar uma chance para isso, entender isso. Isso que eu falo não é o Theo, isso é a relação da família, a integração, como a família vai viver a partir de agora. E nesse período, nesse processo nosso de entendimento, a gente falou assim, cara, uma política que pode ser muito útil para outros pais, outras famílias, é exatamente a gente tratar e expor essa situação com a maior naturalidade possível. Eu acho que os pais que estão do outro lado, não é uma questão de sonegar a síndrome de Down, né? Ela tem suas características, suas particularidades, mas é tratar isso com naturalidade, para que os pais do lado de lá, principalmente os pais, as famílias, não enxerguem isso como um bicho de 7 cabeças, que de fato não é. Então com a experiência própria, porque também tem muita gente que fala sobre isso, com a melhor das intenções, tenho certeza, mas o fato deles não terem a experiência, às vezes cria uma dúvida na gente, porque a gente pode achar que está falando para confortar, está falando de uma coisa que não sabe 100%, porque não tem a experiência. Então eu tive muito isso, todos muito bem intencionados, mas a gente no íntimo fica um pouco meio assim, com o pé atrás. Então não, acho que a gente se propõe a fazer isso, não só para os Downs, mas para pais com dificuldade com suas crianças, de uma maneira geral, seja por uma situação especial, seja por alguma outra circunstância, mas isso a gente recebe, o feedback disso aí é interessante. Então a gente promove sim, a gente tem essa política de promover o Theo, de expô-lo na sua essência e na sua naturalidade máxima do convívio. Não existe nenhuma cena forçada, não existe nada acontecendo assim fake para a televisão, existe o dia a dia dele da maneira que de fato é. Muitas pessoas se surpreendem, porque, poxa, mas ele tem um comportamento tão normal, vamos dizer assim, mas isso é exatamente quebrar essa fantasia de todo mundo, de que não existe a inclusão, de que não é possível a inclusão, de que não é possível levar uma vida com autonomia, sabe, com uma certa autonomia, com autonomia, muitos, aí depende de cada um também, mas assim, com autonomia, uma vida feliz, a família abraçar isso. Eu digo que a minha família hoje, falo nós três, o Johnny não teve problema hora nenhuma, desde o começo ele já abraçou o Theo e pronto, acabou, felicidade na vida dele. Ângela demorou um pouquinho ali e eu demorei mais, eu fui mais complicado. Chegou uma hora que o problema aqui em casa não era o filho que nasceu com síndrome de Down, o problema era o Martúlio, que entrou no abismo. Então, falo isso
as pessoas que estiverem nos ouvindo, ou que nos ouvir, sempre que a gente estiver falando isso, podem acreditar que aquilo ali é feito da maneira mais realista, e com o propósito de todo mundo olhar para isso e entender com naturalidade essas diferenças. Sim, sensacional, acho demais. Eu vi vocês falando sobre isso, achei super bonito. Inclusive, a gente tem uma história mais ou menos parecida, né? Teve umas perdas ali, né? No meio do caminho. A Ângela teve 3 abortos, eu também tive 3, sendo 2 com curetagem, aquele BO todo. Depois deu Nossa, certo. Mas eu fico te perguntando isso porque, assim, eu engravidei já paquita geriátrica, né? Com 42, o Nuno nasceu e estava com 43. Só que, cara, é um negócio que vem dos próprios médicos. Eles falaram assim: olha, cuidado, hein? Porque depois dos 40 anos, a síndrome de Down aumenta muito mais, assim, a chance de ter um filho com Down. Então você já fica naquele negócio, fala, meu Deus, deve ser um negócio, né? Se tiver um filho com Down, ferrou. Já fica meio paranoico ali, né? Com essa pressão, né? Com essa nuvem, assim, de... E olha, ô Luca, a síndrome de Down, quando eu fui receber o exame, o médico da Ângela, eu fui lá receber o exame com a Ângela, ele pegou o fax, que ele tinha, na época tinha fax. Não, 10 anos atrás, não é tanto tempo assim, mas ele tinha fax, enfim, ele tinha. Aí ele pegou aquilo ali e olhou e falou, poxa, graças a Deus o quê? Aí eu senti aliviado, né? Graças a Deus o quê? Não é síndrome de Down, confirmou aqui. Eu falei, poxa, como assim graças a Deus? Não entendi essa colocação. E aí ele me mostrou o exame de DNA que nós fizemos na placenta da Ângela, então ela estava grávida ainda. E ele falou assim, olha, vou te mostrar aqui o espectro de várias doenças, de várias síndromes, não são doenças, mas várias síndromes que poderia ter dado positivo e deu negativo. De todas essas, o Down é a que você vai conviver com mais tranquilidade, vai ser uma felicidade na sua casa, sua vida vai seguir tranquila, feliz, a sua, do Theo, da família, de todo mundo. Então, eu estou falando isso por quê? Porque existe uma gama de síndromes e de problemáticas e tal, que está todo mundo sujeito a isso, né? A gente pensa só no bebezinho lá, lindo, maravilhoso, e já constrói na cabeça da gente, vai ser isso, vai ser aquilo, o quarto, a casa, você já vê até a cara do sujeito. Mas não, você tem uma série de situações ali que fogem ao controle, que fazem parte de uma gestação, né? Sim, é legal você até falar isso da expectativa. Tem uma psicanalista que chama maravilhosa, chama Vera Iaconelli. Eu li um livro dela que chama Criar Filhos no Século XXI. E aí ela diz isso sobre um luto que a pessoa tem que passar quando a expectativa dela não é alcançada. Isso para qualquer tipo de, sei lá, esperando um menino, nasceu menina, né? Tô esperando um cara assim, nasceu um cara assado. E aí você tem que passar por aquilo, né? Dar uma desencanada, entender que aquilo que você criou não vai existir, que você criou na sua cabeça não vai existir, né? E passar para frente. Aconteceu isso com você também, né? Esse lance da expectativa com a realidade? Sim, aconteceu, lógico, é muito comum isso, e fica mais claro ainda, primeiro vou passar até pelo Johnny, que é adolescente, fica mais claro ainda, porque se ao nascer você já tem uma frustração ali, ou uma quebra de expectativa, vamos dizer assim, para ser mais leve um pouco, quando eles vão crescendo, eles são indivíduos que não necessariamente vão corresponder a outras expectativas que os pais criam, né? Eles são outras, a gema é outra. Você está ali dando um polimento, uma direção, um auxílio, um amparo, educação muito importante, educação familiar, educação tradicional, a questão da escola e tal, mas a familiar também é muito importante, os exemplos, mas é também uma quebra de expectativa, só que é uma coisa diária, né? Ela não vem de uma vez só, como aquela hora que nasce. Nós tivemos também, o nome do Theo seria Henrique, até o momento da descoberta do Theo, que foi ali do 4º para o 5º mês, seria Henrique. E nesse meu período nebuloso, assim, que eu não estava conseguindo achar um norte para eu meio que, tipo, sair, né, dessa nuvem e abraçar essa causa do jeito que aconteceu, demorou um pouquinho, demorou 1 mês e meio, mais ou menos assim. E a minha grande ferramenta para poder, enfim, recomeçar
essa nova jornada foi mudar o nome. Não é mais o Theo, não é mais o Henrique. Henrique era um cara que eu imaginava de um jeito tal, assim, assim, assado. O Theo vai chamar Theo, viu, Ângela? Aí falou, tá bom. Que assim, Theo é uma outra pessoa. Theo, agora eu vou começar a criar expectativas para o Theo, que é uma outra pessoinha. Então, eu não posso ficar pensando que o Theo era aquele Henrique que eu imaginava e que ele veio diferente. Não, o Theo é o Theo. O Theo é outra expectativa. É exatamente esse processo, puro psicológico mesmo. Sim, sensacional. Bom, vamos lá. Tem perguntas dos ouvintes aqui, um monte de perguntas. Se eu te pego para louco, fico falando aqui, não tem espaço para os ouvintes, não pode. Vamos lá. Tem uma galera, peraí que eu preciso pegar, que senão eu não enxergo. A Vânia de Lavras, Minas Gerais. Minas Ela Gerais. fala que, adora vocês, né? Já foi em vários shows do Jota e tal. E assim, eu vou te falar, ela escreveu isso assim como de, sei lá, 50 perguntas, 25 eram comentários do tipo, ai, como ele é lindo, como ele é lindo, nossa, ele é meu crush da adolescência, nossa, até hoje ele é lindo. Então, ela tá dentro desse monte de mulher que escreveu que te acha lindo e maravilhoso, e aí ela quer saber se existe algum tipo de concorrência entre você e o Rogério. Algum tipo, qualquer tipo que seja essa de concorrência. Uma boa pergunta, hein? Gostei. Primeiro, obrigado aí para a turma toda, os elogios aí. Depois que a gente passa dos 40, esse tipo de elogio passa a valer tanto mais. Seguinte, não é, Luca? Quando você está ali com seus... Quando você está ali lançando o primeiro disco e o pessoal vem com essa onda, você fala, não, mas eu estudei tantos anos guitarra no meu quarto ali para chegar e ficar nessa coisa toda, que bobagem e tal. Aí passou uma certa idade, você já está pensando exatamente o contrário. E aí, gente, está tudo bem? Até os 40 quer ser talentoso, depois dos 40 quer estar bem, né? Tá mas enfim. Não, cara, é assim, concorrência, competição, eu acho que em algum momento pode ter tido, sim, da gente se descobrindo ali o papel de cada um, né? Mas eu acho que a gente foi inteligente, foi e é inteligente o suficiente para entender que não existe um papel para sobrepor ao outro, existe o papel de cada um, né? Complementar ali, né? E lógico que ele, como vocalista, ele é um porta-bandeira, ele comunica com as pessoas, ele fala, então ele tem uma visibilidade maior e ele tem essa comunicação, tem o microfone na mão e faz isso muito bem. E eu faço ali meu papel de sideman, mas fico também ali e tal, tirando minha onda, e eu gosto muito, Luca. Eu não estou ali para executar a música e tocar. Isso é uma coisa que é automática, isso é uma coisa que você tem que treinar muito para chegar naquele momento do show e você entender que aquele momento não é chegar ali e tocar a música, é chegar ali e emocionar as pessoas, interagir com as pessoas, fazerem com que ela entre dentro do show, né? E esse papel é um pouco de cada um de nós da banda ali, principalmente nós que estamos ali na frente, para fazer e trazer aquelas pessoas para o show. Porque só para ouvir tocar a música, pode ser qualquer um ali tocando e não faz diferença. Então, o artista da música, ele tem que entrar dentro da pessoa, ele tem que capturar aquela atenção, ela tem que capturar, ela tem que criar uma atmosfera com emoção, com uma sinergia gigante, e banda é muito legal por causa disso, porque está todo mundo ali no mesmo objetivo, né? No começo a gente vai achando essa química toda para depois você botar isso em prática. Então, é isso que acontece. Quando você chega no palco ali, essas funções ali de entreter e de abraçar essas pessoas todas do show, eu e o Rogério, e PJ também está ali, na frente, é a função nossa, nós temos que fazer isso acontecer, né? E não há, assim, competição não, acho que tem ali uma troca de um bate-bola ali que tem que dar certo, porque no final das contas a gente entendeu, gente, não adianta, a gente tem que tabelar para fazer o gol, o que interessa é fazer esse gol, entendeu? Exatamente. Tem aqui uma do Jonas Vilandes, Jonas, né, de rádio, já há muito tempo aí também, em Belo Horizonte. E ele falou o seguinte: por favor, Marco Túlio, traduza essa frase. Cessar sessions passe nas savas? Jonas, poxa, eu traduzo isso aí fácil. Eu quero imaginar, é um gringo que ele estudou lá 10 anos de língua portuguesa
lá no país dele, lá, de repente ele chega e a primeira frase que ele escuta é essa no aeroporto. Ele vai falar assim, porra, cara, estudei 10 anos de português e não entendi nada. Você sabe se esse ônibus passa na Savassi? É isso que ele quis dizer, entendeu? Sensacional. Queria muito agradecer o seu tempo aqui, né, com essa nossa conversa super legal. Para fechar, o que temos aí que a gente pode esperar de Jota Quest aí nos próximos meses? Estão pensando em alguma coisa, por enquanto ainda está no stand-by? Não estamos no stand-by, não, Lucas. Esse ano seria um ano de vários projetos que a maioria deles a gente adiou para o ano que vem. Na quinzena, ali dia 16 de março, que eu te falei que nós embarcamos para Belo Horizonte, a gente estava em São Paulo, embarcamos para Belo Horizonte para entrar na nossa pausa aqui, na nossa quarentena aqui. Esse dia a gente iria para a Europa, ficar 20 dias, fazer 8 shows. Então, você vê que já começou um negócio, já foi uma travada fortíssima, assim. Então, esse é um projeto que ficou para o ano que vem, né? Nós vamos fazer esses shows são 8 shows, são 6 países, se eu não me engano. Então, nós adiamos para o ano que vem, nós iríamos fazer uma turnê de 25 anos do primeiro disco, que foi um disco independente que nós gravamos em 95, esse ano. Nós transferimos para o ano que vem também, uma turnê também de 25 anos, mas aí do nosso primeiro disco, que é o J-Quest, né? Aquele disquinho dos brechós, da peruca, do Encontrar Alguém, do Dores do Mundo e tal. Então, a gente, na impossibilidade de realizar esses projetos esse ano, a gente adiou para o ano que vem, e um terceiro projeto é um disco que a gente está fazendo, só que a gente já deveria ter lançado, só que a gente achou prudente, achou razoável que esse disco seja lançado ano que vem, né? Porque esse disco, ele não é um disco para contar a história da pandemia. A gente não queria que fosse assim. Então, é um disco que ele vai vir do ano que vem. A gente já lançou 2 músicas dele, a gente está trabalhando em cima dele, só que agora com mais tempo, com mais calma. Para essa Semana das Crianças, né? Que a criançada, mesmo com aula à distância, nem aula vai ter, essa história toda e tal. As minhas crianças do Jota Quest, está todo mundo viajando, está todo mundo, cada um para um canto aí. Então a gente está fazendo esse disco com muita calma, vai ser um disco com 10, 11 músicas inéditas, já lançamos 2 e já temos ali algumas, ele está quase pronto. Mas a ideia é lançar no ano que vem, quando a gente tiver superado esse momento, a gente tiver passado por essa fase tão difícil, né, tão maluca, na vida de todo mundo. É difícil, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, um momento que a gente pode fortalecer as nossas relações, a nossa consciência da vida, do mundo, das pessoas, da família, da música, enfim, de uma série de coisas que a gente pode usar esse momento para refletir sobre. Então, nós estamos nessa onda aí. Desse momento, a gente está organizando a agenda do ano que vem e a gente está... Quando eu falo do ano que vem, é lógico que a gente ainda não tem certeza de vacina, de quando que realmente você vai poder fazer um show para 10 mil pessoas, por exemplo. Mas a gente já está organizando um calendário que vai estar flutuando ali com a realidade dos fatos daqui até lá. E o disco também. Esse disco está sendo preparado para lançar no que vem, então não tem nada parado aqui. Eu acabo aqui a entrevista com você, eu saio para uma reuniãozinha no Jota ali, com o pessoal da organização toda, para a gente... dar mais um passo nesse projeto de organizar o que vai ser 2021, mesmo sem ter certeza exatamente de quando 2021 vai se abrir para os shows e para as aglomerações. Eu estou louco por uma aglomeração, acho que você também está, né? Todos nós estamos. Tá todo mundo com saudade de um sovaco abraçando, né? Tudo que a gente reclamava agora... Fila de banheiro, pisando no pé, ninguém vai achar ruim. Aqueles abraços de moche, né? Quando a pessoa pula você. Estamos com saudade. Obrigada, Mário. Queria agradecer, então, novamente aí pela entrevista, pelo seu tempo, mandar um beijão para a Ângela, para o Johnny, para o Theo, para os meninos da banda também, e, obviamente, para você. Muito obrigada. Ô, Luca, muito obrigado pelo papo aqui, fiquei muito feliz da gente poder bater esse papo, poder falar um pouco aí dessas coisas, do momento que está acontecendo. É um ano difícil para todo mundo, mas vamos em frente. É importante a gente cuidar bem da cabeça, da emoção, das nossas coisas, porque a gente vai superar isso, lógico, mas é importante entender como estaremos do lado de lá.
né? A gente tem que estar forte, tem que estar resistente, com a cabeça boa para a gente tocar o barco aí para frente. Manda um beijo aí para toda a turma da 89 FM. Tamo junto aí. Assim que a gente puder ter os momentos presenciais, vamos aí para a gente bater um papo aí presencialmente. Por favor, a gente marca isso na rádio. Segue ele lá, o Marco Túlio Lara no Instagram, é super legal o Insta dele. Já estou seguindo aqui, vai lá ver Marco Túlio Lara. Muito obrigado, um grande beijo para você. Beijão, tchau. Beijo, tchau.